Bom dia, gente. Quinta-feira, começando mais um dia abençoado, mais um dia de sermos edificados com a palavra, né, que Deus tem soprado todos os dias aqui no meu coração para trazer algum devocional ou com algum assunto que realmente nos abençoe e nos edifique. Todos os dias eu peço a Deus, me dá uma direção, me dá um assunto que possa tocar os nossos corações, de todos que estão aqui comigo, todas as manhãs, orando e meditando sobre a sua palavra. E hoje nós vamos falar sobre a transformação que o Espírito Santo traz na nossa vida. E isso é algo que eu tenho vivido muito forte na minha vida, sentindo a cada dia que eu busco mais a Deus, a transformação que Ele vem causando, que Ele vem trazendo para a minha vida. E quando a gente sente isso, a gente quer que todas as pessoas possam experimentar isso também. Mas isso não é algo que é forçado, isso é algo que o próprio Espírito Santo vai nos ensinando à medida que nós nos entregamos para Jesus. E antes de a gente ler a palavra, eu só quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação. Quero que esse canal vire uma grande corrente de oração, todos juntos aqui, milhares de pessoas orando juntas todas as manhãs de fé e milagres. Então curtam também, compartilhem para cada vez alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas, assim como nós estamos sendo abençoados. Então vamos para a leitura da palavra. Ela está lá em Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E é isso mesmo que o Espírito Santo nos faz, né? Ele nos transforma de glória em glória. Então, esse é um tema muito profundo e muito perceptível na vida das pessoas que se entregam a Jesus, né? Então, o Espírito Santo, ele começa a operar na nossa vida. Eu até me arrepio de falar disso. E quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, né? E é uma mudança que ela vai acontecendo de dentro para fora. A gente vai sendo moldado, nossas atitudes, as nossas vestes, o nosso caráter, tudo de acordo com a imagem de Cristo. Então, eu não estou falando aqui sobre religião, né, religiosidade, porque você tem que usar isso, você tem que fazer aquilo. Não, é o que a gente vai sentindo no coração, sem que ninguém nos diga o que a gente precisa fazer. Isso é sentir o Espírito Santo dentro de nós. Então, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar no nosso corpo, em nós, e é Ele quem começa a transformar a nossa maneira de viver. Que, como eu falei, não é imposto por regras, né? É um processo interno, um processo que vem de dentro para fora, profundo, onde o Espírito Santo ele começa a nos guiar, nos moldar e nos fazer cada dia mais parecidos, né? À imagem do nosso Cristo. E essas atitudes, essa transformação, né? Ela é visível em vários dos nossos comportamentos, né? Por exemplo, né? As nossas palavras, a forma com que a gente fala com os nossos irmãos, né? Com as pessoas ao nosso redor. As nossas decisões, elas passam a ser guiadas pelo Espírito Santo, né? A cada decisão a gente ora e pede direção. E o Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos mudar. Ele que nos dá a força e graça para fazer essas mudanças. De modo que pouco a pouco nós vamos deixando de lado aquilo que não agrada a Deus e vestimos as novas roupas daquilo que agrada. E não estou falando de roupa física, estou falando de vestir a nossa capa, né? O que a gente apresenta na nossa vida para as pessoas, né? E um exemplo bíblico que a gente pode dar de transformação é a história de Paulo, né? Que é um exemplo poderoso de transformação, né? Do apóstolo Paulo. E antes da conversão dele, ele perseguia os cristãos, né? Acreditando que ele estava trazendo a vontade, fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele teve, de fato, o encontro com Jesus no caminho de Damasco,
Ali foi que tudo mudou. Então ele foi transformado de perseguidor para apóstolo. E a vida dele passou a refletir a graça e o poder do Espírito Santo. E aí ele escreveu, né, lá em Gálatas: já não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim. E assim como Paulo, todos nós passamos por uma transformação quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. As nossas antigas atitudes e hábitos vão desaparecendo e vai surgindo uma nova maneira de viver, que está mais alinhada com a vontade de Deus. E muitas vezes nesse processo vão surgir críticas, né? Ai, logo você que era isso, logo você que era aquilo, agora, né, tá pregando ou tá querendo parecer santo, né? Às vezes as pessoas falam isso, só que Jesus, com o seu Espírito Santo, vai nos moldando, né? Desde que nós estejamos abertos para essa transformação. Então a gente tem que estar aberto 100%, independente do que falem, do que pensam. Essa transformação ela começa com a entrega completa da nossa vida a Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas. E isso significa estar disposto a ouvir a voz do Espírito e ter disciplina. Lembra que a gente falou de sabedoria e disciplina? Mesmo quando ele nos chama para mudar algo que é muito difícil para nós, que antes a gente talvez até criticava também quem era assim, não é? Então a gente precisa estar sensível para a voz do Espírito Santo, porque ela fala suave no nosso coração, nos convencendo do pecado, nos mostrando o que precisamos ajustar e direcionando para o caminho que Deus preparou para nós, né? Então às vezes o que eu falei antes, para nós algo não era pecado, mas à medida que nós vamos permitindo ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai percebendo que aquilo passa a se tornar errado para nós, porque a gente aceita obedecer e permitir que Jesus faça uma obra de transformação em nós, na nossa vida, né? Então, à medida que nós vamos sendo transformados e moldados pelo Espírito Santo, a gente também vai perceber mudança nas nossas prioridades, né? Na maneira como nós tratamos as outras pessoas, até como nós administramos o nosso tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo para Jesus, mas quando a gente passa a ser usado pelo Espírito Santo, isso vai ser prioridade na nossa vida, né? Porque a gente não é que não tem tempo, não tem prioridade, né? Então, quando a gente passa a aceitar Jesus, a gente entende que Ele é a prioridade na nossa vida, que Ele é o centro da nossa vida, né? É o centro de tudo. Então, a gente precisa, sim, ter tempo para Jesus. Então, antes de orar, né, eu quero só levar, né, vocês, a mim, a uma reflexão, né, que é não permitir que as pessoas, elas queiram nos dizer como nós temos que ser ou como nós não temos que ser. Que a gente possa estar muito sensível e abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, né? E que a gente tenha a disciplina, né? Não só a sabedoria, mas a disciplina. Que a gente peça para o Espírito Santo a sabedoria, mas a disciplina para seguir o que ele nos ensina. Mesmo que às vezes aquilo já possa parecer estranho para nós, possa parecer difícil para nós, porque antes era algo que nós não entendíamos, porque ainda não tínhamos aceitado Jesus e ainda não tínhamos sido transformados pelo Espírito Santo. Então vamos orar para finalizar esse momento, né, de permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, te pedimos hoje que com seu Espírito Santo que habita em nós sejamos transformados, Senhor, a cada dia mais a sua semelhança, que cada dia possamos ser mais parecidos com Cristo nas nossas falas, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, em tudo, Senhor, que tudo o que nós façamos hoje e sempre na nossa vida, que possamos sempre fazer buscando agradar ao Senhor, fazer somente o que agrada aos teus olhos, meu Pai. É o que te pedimos hoje, que o teu Espírito Santo tome a nossa vida e que nós possamos ser direcionados em cada decisão pelo seu Espírito Santo, Senhor. Amém. E vamos também orar a oração que Jesus nos ensinou,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, 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 gente. Que palavra, né? Que profundo, né? Quando a gente tem esse entendimento da transformação que o Espírito Santo provoca na nossa vida. Que possa ser um dia abençoado, um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E que a gente possa amanhã mais uma vez estar juntos aqui na nossa manhã de fé e milagres, em comunhão com o nosso Deus e meditando na sua palavra. Amém? Vejo vocês amanhã. Um beijo e uma ótima e abençoada quinta-feira.